É o seguinte, a gente vai falar de um assunto que é importante e até delicado. Eu fico sempre me colocando muito no lugar de pessoas que têm uma vida diferente da minha. E eu fico imaginando que talvez você que está aí numa cidade pequenininha, mais distante de um grande centro, de um grande hospital, seja uma dessas pessoas que volta e meia se vê super preocupada, porque ouviu alguém falando mesmo na televisão que a turma faz check-up, que faz um monte de exames com os nomes difíceis que você nunca nem ouviu falar, né? E você fala, puxa vida, eu não faço nada disso. Aliás, eu não tenho conseguido nem marcar uma consulta no médico, tá difícil. Tá complicado, eu queria ir, mas é só para daqui a 3 meses. Exame, então? Ah, quando você quer marcar, tá mais difícil ainda. Você fala, será que por conta disso a minha saúde está em risco? Por um outro lado, tem gente que acha, porque tá fazendo um monte de exame, porque qualquer dorzinha corre no pronto-socorro, tá com a saúde super em ordem. Gente, na verdade, excesso não significa excelência. E para esclarecer essas e muitas outras dúvidas, nós convidamos o Dr. Dário Birolini, que vai falar um pouquinho sobre medicina sem pressa. Um conceito incrível que preza pela qualidade de vida do paciente e que traz de volta à medicina, ao médico, o papel que lhe foi atribuído no passado. Dr. Dário atualmente é professor emérito da Faculdade de Medicina da USP, fundou a Sociedade Brasileira para o Atendimento Integrado do Traumatizado. Ele foi consultor do Ministério da Saúde da Secretaria do Estado de São Paulo e hoje está aqui para nos ajudar. Olha que honra, seja muito bem-vindo, Dr. Dário. Obrigada por atender ao nosso chamado. Te convidar para sentar aqui do meu ladinho. Pode ficar aqui bem pertinho de mim, que assim a gente conversa e tenta entender um pouco essa questão. Eu li o livro, aliás, eu queria que você pega para mim depois, Stephanie, o livro que o Dr. Dário me presenteou. Muito obrigada. E o Dr. Dário escreveu o prefácio do livro, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Mas nesse livro está lá um conceito muito claro, que é a Slow Medicine, medicina sem pressa. O que é isso? Você veja, hoje em dia, eu continuo trabalhando no consultório, recebo frequentemente pacientes que simplesmente, quando tem qualquer tipo de sintomas, eles procuram o pronto-socorro mais perto de casa, onde são atendidos por alguém que não os conhece e nunca mais vai vê-los, que vai pedir exames, fazer um diagnóstico, qualquer que seja ele, e prescrever remédio. E aí, na realidade, aquilo que eu vejo com uma frequência crescente são pessoas que não têm nenhum problema de saúde importante, apenas têm suposições ou algumas manifestações, alguns sintomas sem nenhuma importância, mas que querem tomar remédio. Certo? Então, na realidade, frequentemente o doente chega no consultório já dizendo, eu tenho tal doença. Ele não quer que você faça uma história, uma anamnese, que você converse com ele, o que é absolutamente uma insensatez. Certo? Então, na realidade, eu acho que a coisa mais importante da medicina é ter uma relação entre médico e paciente que seja uma relação clara, honesta, integral, em que o médico possa ver o paciente não apenas do ponto de vista de seus sintomas, mas do ponto de vista global, holístico, que às vezes cada um de nós tem o seu perfil, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista funcional e fisiológico. Então o médico precisa entender isso e não adotar medidas tipo protocolos ou que fazem diagnóstico de suposição e inserem, implicam em tratamentos às vezes não muito adequados. Hoje em dia a gente tem muita informação, né, doutor? Então a gente acessa a internet e acaba confiando no tal do Dr. Google. E o Dr. Google responde pra gente, a gente coloca lá os sintomas, ele diz o que a gente tem. Muitas vezes a gente acredita, né? E aí chega no médico já com essa certeza. Pois é, querida, o problema é exatamente que quando você falou que hoje em dia tem muita informação, eu diria com toda a convicção que hoje em dia tem muita desinformação. Verdade. Aquilo que se divulga através das redes sociais, através do Google, não sei o que mais, 90% são coisas que absolutamente não são verdadeiras e são movidas por interesses ou pessoal de promoção ou interesses econômicos. Existe diferença entre uma pesquisa que você faz na internet para uma pesquisa científica, né? São duas coisas completamente diferentes.
E, da mesma forma, existe uma diferença radical entre uma consulta ao Dr. Google e a consulta a um médico qualificado, que vai conversar com você, vai te examinar e vai chegar a alguma conclusão realmente verdadeira, honesta, e vai te orientar do ponto de vista terapêutico quando precisa. Bom, eu comecei a nossa introdução me colocando no lugar de quem não tem acesso nem a esse pronto-socorro de forma rápida, muito menos a exames, né? Quando consegue ir ao médico já é um grande milagre e a gente sabe que aquela consulta é bem rapidinha. Essas pessoas às vezes ficam em conflito de achar que, puxa vida, não estou fazendo exames, não estou fazendo aquela batelada de coisas. Isso de fato é necessário? Veja, a minha resposta é uma resposta muito tranquila, é um não gigantesco. Ou seja, imaginar que você vai cuidar da sua saúde fazendo dezenas de exames cada 3 ou cada 6 meses é uma insensatez total, jogar dinheiro fora. É uma das razões pelas quais a nossa assistência médica é muito cara e muito ineficiente. Então, na realidade, aquilo que importa é ter um médico que te acompanhe, que te conheça e que peça, sim, exames quando for necessário, mas não de uma maneira indiscriminada. Os exames não substituem uma avaliação clínica adequada, de forma nenhuma. Da mesma forma que um check-up é altamente questionável. O check-up, na verdade, quem deve te orientar sobre quais exames devem ser feitos e com que frequência é um médico que te acompanha. Eu entendo que hoje em dia, particularmente para grande parte da população, não existe o clínico geral do passado. Mas cada vez mais existe acesso a um médico de família, mesmo em unidades básicas de saúde, que é uma pessoa que tem exatamente uma formação global e que pode dar uma orientação correta, honesta e não motivada por interesses pessoais ou econômicos. Que seria o mais adequado, né? Seguramente. Eu não sei, existe a possibilidade da gente começar a falar bastante desse assunto e o paciente tomar uma posição diferente. Seria correto, por parte do paciente, ele dar uma instigada no médico e falar, mas doutor, o senhor nem vai me examinar ou não? A gente fica constrangido. Eu estava ainda hoje de manhã conversando com uma amiga e ela me disse, ontem eu fui uma dermatologista, a minha consulta durou 2 minutos. Ela me olhou muito rapidamente, me receitou um antibiótico e me mandou embora. E eu pensei, puxa vida, mas uma dermatologista deveria te olhar por inteiro, virar você do avesso. Seria indelicado essa paciente falar, doutora, eu quero que a senhora me examine? Não, eu concordo totalmente que quando você vai no médico e demora 2 minutos a consulta, isso não é consulta médica, isso é aquilo que você quiser. É passar no shopping center e comprar um produto qualquer, não é isso. Na realidade, quando você vai no médico, o médico tem... Por isso que o nosso programa é de medicina sem pressa, exatamente para dar tempo de ouvir o paciente, conversar com ele, entendê-lo do ponto de vista não apenas físico e da doença, mas do ponto de vista global. Então, medicina, assim, consulta de 2 minutos, pelo amor de Deus, isso não é medicina, certo? Absolutamente. Quando você vai no médico, pelo lugar, você tem de preferência que conhecer o médico, no sentido que, a partir do momento que você o conheça, nem sequer vai ser necessário você dar qualquer sugestão, porque provavelmente ele vai já fazer uma avaliação mais global. Mas, de qualquer forma, se você for atendido num pronto-socorro ou numa clínica qualquer em 2 minutos, eu acho que você tem todo o direito de chegar para o doutor. Se você não quer me examinar com calma, com paciente, não tenho pressa, vim aqui procurar, pedir ajuda, então, por favor, faça uma avaliação mais completa da minha saúde. Isso caberia uma denúncia no CRM? Ai, querida, denúncia, eu acredito que não, mas hoje em dia, como isso aconteceu muito em outros países, praticamente nos Estados Unidos, lá hoje em dia existe aquilo que o americano chama de medicina defensiva, defensive medicine, em que você vai no médico, o médico o que ele faz? Te pede um monte de exames e te prescreve um monte de remédio, porque aí o paciente se sente bem atendido, o que é uma insensatez total. O bem atendido não é pedir exames e prescrever remédio, é conversar, é ter uma relação médico-paciente clara. Mas, na realidade, se você pergunta se isso é possível de acontecer, eu acredito que sim, mas não é esse o problema. Eu entendo que tanto os médicos quanto a população têm que ser alertados para a necessidade dessa interação
desse intercâmbio claro, objetivo, honesto, tranquilo, sem pressa, você entendeu? Em que o médico explica exatamente o que está acontecendo, qual é a sua proposta terapêutica, responde a perguntas do paciente, afinal, tem algo mais do que simplesmente um bate-papo de 2 minutos. É verdade, a gente está aí dentro de uma grande dificuldade que é do desejável para o que realmente acontece. Eu volto aqui para a gente continuar conversando. Eu acho que a gente tem mais uma batalha aí a travar, né? A gente precisa realmente voltar a ter esse poder, ter voz. Agora eu continuo com o Dr. Dário e com as perguntas. Tem algumas perguntas bem interessantes. A Maria Aparecida de Souza Lima, ela é de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ela tem 37 anos e ela pergunta: eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo eu preciso fazer um check-up. O que você entende por check-up? Se for num médico que não te conhece, num laboratório, fazer exames, você não precisa fazer. O que você precisa é, uma vez por ano, cada 6 meses, depende da sua idade, das condições físicas, de eventuais doenças, você procurar o seu médico e pedir para que ele te indique, se necessário, fazer alguns exames. Agora, imaginar que check-up resolva, pelo amor de Deus, o que acontece é exatamente o oposto. Check-up cria problema na cabeça do paciente, joga dinheiro fora, exige, digamos, obriga o paciente a fazer mais exames, a tomar medicamentos. Então, pelo amor de Deus, certo? Ok, próxima pergunta. Janaína de Abreu, ela é de Ribeirão Preto, tem 40 anos e ela fala assim: eu não gosto de fazer automedicação. Por isso, eu corro para o pronto-socorro nos primeiros sintomas de um resfriado. Eu estou certa? Não, você está completamente errada. Aquilo que eu sempre digo para os meus pacientes é para não procurar nunca pronto-socorro diretamente. Volto a insistir, você tem que ter um clínico, um médico que te acompanhe e que seja o seu orientador. Ir no pronto-socorro é absolutamente dar um tiro no pé. Olha, é perigoso, né? Claro. É melhor evitar. Tá ouvindo um médico experiente que está aqui para nos ajudar? Vamos prestar atenção, é a nossa saúde que está em jogo. Próxima pergunta é da Lenilda Soares Nogueira. Ela é de São João del Rei, Minas Gerais. Um beijo para toda a turma de Minas Gerais. Ela tem 47 anos e ela fala assim: como na minha família existe o histórico de câncer, meu pai teve, meu tio, minha avó, eu devo fazer a mamografia a cada 6 meses? Então, deixa eu só completar a resposta à pergunta anterior. Evidentemente que se você tiver qualquer problema grave de saúde, se for atropelada, se teve uma queda, aí não tem discussão que você tem que ir no pronto-socorro. Mas o pronto-socorro não substitui o médico que deve te acompanhar. Ok. Então, sobre o pronto-socorro para aquele primeiro sintoma, para aquela emergência. Pronto-socorro é para emergência. Isso. Bem lembrado. Quanto a essa pergunta da Lenilda sobre histórico de câncer, ela quer saber se ela deve fazer mamografia a cada 6 meses. Eu não sou ginecologista, não sou oncologista, eu sou um cirurgião geral. Se você fosse minha filha ou minha mulher, eu te dizia, não. Aquilo que você precisa é entender que cada um de nós tem o seu perfil. O fato de ter tido câncer na família, provavelmente um do intestino, outro do estômago, outro do útero, não sei o que mais, não obriga você a fazer uma investigação periódica a cada 6 meses. Mais uma vez, você tem que procurar alguém que te conheça. Ótimo. A Jéssica Martins, ela é de Londrina, no Paraná, ela tem 62 anos. Ela diz: eu sou diabética e há uns 3 anos eu não consigo me livrar do açúcar. Eu gosto mesmo, doutor, enfio o pé na jaca, ela diz. Portanto, eu tomo glifage todos os dias, até 2 vezes ao dia. Isso está me ajudando a combater o açúcar que eu ingiro? Não existe nenhum medicamento que consiga corrigir um comportamento inadequado. O que você precisa é entender que a sua saúde, a médica mais importante, é você mesmo. Ou você adota umas atitudes sensatas, ou então não adianta tomar remédio. Aliás, remédio é um veneno que pode dar uma série de efeitos negativos extremamente críticos. Então, por favor, tenha bom senso, converse com você mesma. É aquilo que eu digo, faça uma sessão de autopsicoterapia. Senta na frente do espelho, fica batendo um papo com você e tenta melhorar seus hábitos de vida. É isso aí, gente. Esse é um recado muito importante. Olha, tem tanta informação boa nesse livro, Doente Imaginado. É do Marco Bobbio, com prefácio do Dr. Dário. E aí vale a pena, uma leitura bem interessante. E tem mais informações sobre Slow Medicine no site slowmedicine.com.br. E se você quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail para o Dr. Dário. Ele está no dbirolini,
slow_medicine@hotmail.com. Ou então no Facebook também tem o Slow Medicine Brasil 1. Vai lá porque a gente precisa aprender e com conhecimento a gente fica mais empoderado. Empoderado a gente faz um Brasil melhor. Muito obrigada, doutor. Nada, minha querida. Prazer em recebê-lo. Tudo de Leva bom, um abraço né? para minha amiga Marilda. Até a Valeu. próxima.